Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E você já tomou spoiler de um gol porque o vizinho gritou antes da imagem chegar na sua TV? Ou percebeu que cada plataforma transmite um jogo com um tempo diferente de atraso? A verdade é que assistir a Copa do Mundo mudou em muito. Hoje a gente acompanha partidas pela TV aberta, streaming, YouTube, celular, tablet e até em múltiplas telas ao mesmo tempo. Mas junto dessa evolução surgem novos desafios, principalmente quando o assunto é delay, qualidade de imagem e experiência do usuário. No episódio de hoje, a gente vai entender como a tecnologia está transformando as transmissões esportivas, o que muda com a chegada da TV 3.0 e por que o futuro das Copas pode ser muito mais imersivo do que a gente imagina. Você também vai conferir. Instagram vai deixar você reorganizar todo o seu perfil, ChatGPT pode estar prestes a virar um verdadeiro assistente pessoal e próximo celular acessível da Samsung pode estar chegando mais cedo do que o esperado. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio, a repórter Elisa Fontes conversa com Lucy Tabuti, coordenadora do curso de Ciências de Dados e Negócios da ESPM. No papo, ela explica por que existe diferença de atraso entre TV, streaming e rádio, como as empresas estão investindo para reduzir a latência nas transmissões e o que esperar da chamada TV 3.0, tecnologia que promete transformar a televisão em uma experiência muito mais personalizada e interativa. A gente também fala sobre transmissões em 4K e 8K, tendência multitela, comportamento do público durante os jogos e como a tecnologia pode, no futuro, fazer o torcedor se sentir praticamente dentro do estádio. Assistir uma Copa do Mundo hoje, professora, ela é uma experiência muito diferente de 10, 20 anos atrás, quando o Brasil até, da última vez que o Brasil foi campeão. Então, o que mudou, a tecnologia, o quanto ela mudou hoje, a forma como a gente consome, essas transmissões, principalmente as transmissões esportivas, ao vivo. A gente fala hoje em dia, principalmente a gente está falando da maior Copa da história, e não é apenas sobre futebol, Então, a gente até fala, Então, se a gente acha que é de futebol, não é sobre futebol que a gente está falando, a gente está falando sobre o que tem por trás desse cenário que envolve essa Copa do Mundo, que é a maior da história, e a gente fala sempre do cenário de mídias, principalmente aqui no Brasil, porque ela é super fragmentada. A gente tem, até a edição anterior da Copa do Mundo, a gente tinha ali a exclusividade da TV Globo gravando, e hoje, de forma inédita, a gente tem a TV aberta, a gente tem tanto a Globo como a SBT, e a SBT há anos e muitos anos que ela já não participava, então, Galvão Bueno, Então ele tá vindo para a SBT, é ele quem vai narrar a Copa na SBT, e só que, então a gente já tem aí 2 canais de TV aberta, a gente tá falando de streamings e também de YouTube, Ou seja, não é mais em um único lugar como no passado, é muito mais do que isso, e a gente tá falando das TVs que não são pagas, as streamings e o YouTube, e também gratuito, Então, o que tem levado aí, essa multivariação aí de tecnologia por trás de tudo isso que faz hoje a gente ter uma Copa do Mundo que pode ser ouvida, vista e vivida. Essa é a verdade, vivida de uma forma encantadora, Então, pela primeira vez a gente vai ver aí todas essas emissoras e os streams, eles se prepararam muito com o ambiente digital deles, para que eles pudessem conseguir transmitir, a gente fala de baixa latência, que é reduzir o atraso do sinal. Sabe quando você está assistindo numa TV paga, num streaming, aí você ouve o vizinho, gol, mas você ainda está assistindo, você ainda está vendo o lance, e aí você percebe que já vai ser gol, Aí perde aquele encantamento, Então, isso é o que a gente chama de latência. Baixa latência é quando você consegue reduzir o atraso do sinal, quando a gente está falando, por exemplo, num Sport TV que está transmitindo a 4K, Então, o que significa transmitir a 4K ou 8K? É você ter ali o melhor vídeo, Então, quando você tem aí uma resolução muito boa,
você está falando de muitos quadros que estão passando ali por segundo, e aí isso aumenta a latência, ou seja, vai chegar mais atrasado, porque eles não mandam ao mesmo tempo tudo, né? Então, eles vão mandando quadro a quadro o que está acontecendo no real ali no estádio. Então, nunca vai acontecer do que você está assistindo lá no estádio chegar instantaneamente aqui ao vivo para quem está assistindo, independente do canal, né? Então, só quem está lá mesmo é que vai ter ao vivo o que está acontecendo. A gente tem hoje a opção, né, que vê da televisão, que traz um sinal ali, né, direto da TV aberta, que tem uma antena. A gente tem a opção do Wi-Fi, né, que aí a gente está na nossa casa ali, acaba assistindo talvez no YouTube, né, e coloca ali na televisão também, ou assiste pelo celular, enfim. E também tem a questão da rede 5G, né, ou 4G. Até queria que você explicasse um pouquinho melhor, professora, qual que é a diferença entre latências dessas redes, assim? O mais rápido de todos é você ouvir pelo rádio, porque como não tem vídeo, então ele chega muito rápido. Então, existem umas tecnologias por trás que vão fazer ser mais atrasado ou não, tá? Então, isso tudo depende da tecnologia que está por trás. Então, vamos supor, a TV, ela não depende de internet, ela vem direto pelo cabo da TV, né? Então, como ela não depende da internet, então ela chega mais rápido. Então, cerca de 3, 4 segundos de atraso em relação ao vivo lá no estádio, né? A rádio leva 2, 1 segundo, sabe? Então, é mais rápido. Então, se você está assistindo e ouvindo, você vai ouvir antes da imagem chegar na sua TV de canal aberto, né? Agora, quando você está, por exemplo, falando da internet, então ele chega em blocos, não chega tudo, não é que nem o rio que está passando a água continuamente, você entendeu? Ele vai mandando de blocos, e aí a gente tem o que a gente chama de buffer, né? O buffer é uma memória, então ele vai carregando e vai deixando armazenado na memória. Esse tempo de armazenamento de chegar aos pacotes dos dados de vídeo e áudio é o que causa a latência. Então, quanto maior é esse buffer, mais rápido chega para você. Então, às vezes, você tem ali, né, tá chegando as informações na sua TV. Se a sua TV ela não tem toda essa capacidade, ela também vai te entregar atrasado. Então, tem o tempo de chegada, né, da imagem e do áudio até a sua casa, e da sua casa depende da sua infraestrutura, da sua TV, da sua internet, para aumentar ou não essa latência. Então, se você quer realmente, né, o menor tempo de distância entre o que está acontecendo lá no estádio e a tua casa, então você precisa ter uma infraestrutura muito boa, né, onde os dados chegam rápido, né, o download é rápido, e aí você consegue assistir mais rápido, né? Então, a sua TV tem que ser boa, a sua infraestrutura tem que ser boa. Se você puder pegar o sinal, não pelo Wi-Fi, mas você pegar o cabo da internet, que chega, né, da sua operadora de telefonia, e conectar direto na TV, a latência é menor, porque geralmente a gente conecta no modem, depois conecta em algum lugar e a sua TV fica no Wi-Fi. Então, vai ter atraso na transmissão, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Certo, com certeza. Você citou aí alguns streamings, né, que já está apostando também nessa compra mesmo dos direitos de transmissão, né, e o crescimento, né, do streaming também trouxe esse desafio, né, de como a gente pode ter a transmissão esportiva que compita, né, vai competir ali com a TV aberta, com a TV a cabo, mas de uma maneira que não fique tão com um delay, né. A gente tem visto aí algumas iniciativas, algumas plataformas, né, tentando reduzir essa latência. Sim. Como é que isso pode ser feito, assim? Nas empresas, elas compram equipamentos, elas têm protocolos de comunicação, mas eles têm protocolos de comunicação que garantem segurança, que garantem uma transmissão de dados numa quantidade maior, então, com uma velocidade maior. Então, essa infraestrutura que as empresas estão investindo para essa Copa do Mundo, para que
a experiência do outro lado, do espectador, seja maior. E assim, a gente, como espectador, a gente testa, né? Deixa eu ver como que tá ali na TV Globo, deixa eu ver como que tá ali no SBT, deixa eu ver pelo streaming, ou deixa eu ver pela TV Cazé. A gente vai testar, e aí a gente vai ficar naquela que, para cada um de nós, tem a melhor experiência. Eu conheço gente, principalmente os mais antigos, que ainda preferem ouvir a Copa do Mundo, né? Eles podem até ter a imagem, mas eles deixam o volume zerado para ver a imagem, mas eles estão ouvindo pelo rádio para que eles tenham a experiência mais próxima do resultado, né? Então, isso é bem interessante. E hoje, as empresas estão investindo aí nessa TV 3.0, que assim, a promessa é chegar agora em junho, né? Então, é uma tecnologia aí que está sendo liberada aí, precisa de todas as questões corretas aí com a Anatel, enfim, e tá a promessa agora para junho, a gente já está em junho, né? Mas as nossas TVs, nenhuma TV no Brasil é capaz de transmitir essa tecnologia da TV 3.0. Então, vai ter que comprar um dispositivo que você vai ter que colocar na sua TV para que você consiga ter essa experiência da TV 3.0. E é uma experiência mesmo, Elisa, porque a gente está falando de algo que você vai vivenciar, né? Então, você vai poder escolher qual câmera, por qual lance, por qual, né, ângulo você quer assistir. Então, você vai poder fazer compras, você vai poder, né, com o seu controle, né? Então, aí você vai poder interagir com o narrador ali, comentando, participando, vivendo, não só como um telespectador, mas experienciando mesmo a Copa do Mundo, revelando. Então, é só vivendo mesmo essa experiência. Eu acho que é super válido a gente, né, quem gosta mesmo da Copa do Mundo, quem gosta de futebol, quem gosta de viver experiências mais imersivas, acho que vale muito a pena, porque o dispositivo deve custar cerca de 300, 400 reais, acho que vale super a pena. Alguém da família vai e compra, junta todo mundo da família e traz uma experiência bem bacana, né? Eu acho que assim, né, você comentou já da TV 3.0 e é uma questão assim que a gente está pensando bastante, o quanto vai influenciar essa questão mesmo de transmissões, e até, né, uma dúvida é a questão mesmo da tendência das transmissões elas se tornarem mais personalizadas, né? Você aí falou, né, o controle literalmente vai estar na mão de quem está assistindo, né? Então, ali, se ele quiser rever um ângulo, se ele quiser tiver um ângulo favorito ali, a tendência é essa mesmo, assim, a gente vai ter uma televisão e uma transmissão, seja qual for, né? Seja de futebol, da novela, enfim, ela vai ser cada vez mais personalizada. É isso mesmo, você vai conseguir interagir com o que você está assistindo, né? Você pode escolher o tamanho da imagem, a posição da câmera, quais são as informações que você quer que apareça assim no lado da sua TV, né? Então, por exemplo, está assistindo outros jogos ao mesmo tempo. Então, eu deixo lá no Jogo do Brasil, mas eu preciso saber se... Eu não sei quem é que tá, mas eu preciso saber, por exemplo, se a Argentina tá ganhando ou não. Eu deixo ele, né, o jogo da Argentina ali pequenininho no canto, né? Então eu posso assistir a novela e mais um noticiário. Então eu crio essa experiência que hoje a gente ainda não tem, né? Então a gente tem autonomia do que eu quero fazer, do como que eu quero fazer, do como que eu quero interagir. São ajustes que a gente vai personalizando mesmo na experiência do uso dessas plataformas digitais, né? Então a gente só está esperando aí o Ministério das Comunicações dizer para a gente, olha, tá liberado, aí a gente precisa aí de entender, né, sobre os dispositivos ali que tem que conectar na TV para a gente poder ter essa experiência. Mas assim, a ideia é que agora na Copa as pessoas tenham essa experiência imersiva aí com a TV 3.0. E o interessante, Elisa, que a gente fala, né,
a evolução da tecnologia, a evolução dos meios de transmissão, tudo vieram por uma necessidade, né? Uma necessidade nossa. Tem só o rádio. Mas eu queria ver. Aí veio a TV. Mas eu não queria só preto e branco. Aí veio o colorido. Mas ocupa muito espaço. Aí eram as TVs planas. Poxa, mas eu queria acessar algo, né? Via internet. Aí conectaram a internet. Então, hoje está vindo aí a Copa do Mundo, né? E aí trazendo junto essa necessidade de, poxa, eu queria estar mais imersiva, poxa, eu queria ver aquele lance, poxa, eu queria voltar e ver um replay, mas do meu jeito, né? Então, as nossas necessidades, os nossos pedidos como um telespectador são ouvidos o tempo todo, né, por esse mercado aí das mídias, e nada melhor do que aproveitar esse momento da Copa do Mundo para lançar aí essa tecnologia da TV 3.0. Qual que você acha que vai ser a grande tecnologia, assim? O que as pessoas mais vão procurar da tecnologia nessa Copa, assim? Vai ser uma qualidade melhor de imagem? Vai ser o tempo de transmissão ali, que vai ter a rapidez, eu quero saber do gol no mesmo momento que o meu vizinho, né? O que deve marcar mais no aspecto tecnológico essa Copa do Mundo? A gente vai minimizar o tempo de transmissão entre as diferentes mídias, então vai ficar bem mais curto. Talvez você ouça um gol, mas aí você já está vendo ali na sua TV, então não vai causar tanta estranheza, né? Então esse é o primeiro, o boom. Você ter qualidade de imagem, né? Então, até a Copa passada, ainda a gente tinha qualidades ruins. Então, hoje a gente tem garantido ali que vai chegar uma transmissão 4K, né? A TV Casé disse que vai trazer ali 8K também. Então, a gente tem uma qualidade. A ideia é que a gente realmente sinta que está assistindo o jogo num cinema, né? Então, o som, a imagem, o ambiente. Então, é como se você realmente estivesse assistindo a Copa do Mundo num cinema. Não é como se eu estivesse lá no estádio, mas em breve isso vai ser muito possível, você ter uma imersão com uma realidade virtual e aumentada. Vamos pensar que numa próxima Copa isso pode acontecer, que vai te trazer uma experiência de que parece de verdade, você tem o sentimento que você está assistindo o jogo no estádio, né? Então, a tecnologia ainda vai avançar para chegar nesse nível, né? Hoje não, hoje é como se eu estivesse assistindo num cinema, mas com mais interação, sabe? Com mais interação, onde eu posso personalizar o cinema. Agora, para o futuro, você assistir como você estivesse num estádio. Então, essa é a tendência da tecnologia. Tá ótimo, professora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que deu para bastante entender, né, as diferenças aí das plataformas que a gente tem hoje para assistir. A gente vai continuar na torcida, né, pelo Brasil. E tomara que a gente consiga assistir sem nenhum grandes delays, né, e com uma boa imagem, né, uma boa qualidade, enfim, que todo mundo consiga. Obrigada, viu, professora? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. E vamos agora para o giro de notícias. O Instagram finalmente vai liberar uma função pedida há anos pelos usuários, a possibilidade de reorganizar a ordem das publicações no perfil. Isso significa que agora será possível mudar a posição dos posts sem precisar apagar ou repostar fotos antigas. A novidade deve ajudar principalmente criadores de conteúdo, marcas e profissionais que usam o Instagram como vitrine digital. Até hoje, a plataforma sempre manteve os posts em ordem cronológica, mas isso está prestes a mudar. O recurso será liberado aos poucos e faz parte de uma nova estratégia do Instagram para oferecer mais personalização e controle sobre o perfil. A OpenAI prepara aquela que pode ser a maior atualização da história do ChatGPT. A principal mudança será uma memória muito mais avançada, capaz de lembrar preferências, hábitos e conversas antigas para transformar a IA em um assistente cada vez mais pessoal. A ideia é que o ChatGPT deixe de ser apenas um chatbot de perguntas e respostas e passe a acompanhar tarefas, rotinas e decisões do usuário ao longo do tempo. A atualização também deve trazer mais autonomia para a IA interagir com aplicativos e organizar informações, mas o avanço reacende um debate importante: até onde vai a conveniência e onde começam as preocupações com privacidade.
E a Samsung já começou os testes do Galaxy A18, seu próximo celular de entrada, e isso indica que o lançamento pode acontecer em breve. O aparelho apareceu em arquivos internos da empresa, algo que costuma acontecer pouco antes do anúncio oficial. Ainda não existem detalhes confirmados sobre o design ou ficha técnica, mas a expectativa é que o modelo chegue já com a nova interface One UI 9, baseada na versão mais recente do Android. O Galaxy A18 deve reforçar a estratégia da Samsung no segmento de celulares mais acessíveis, um dos mercados mais disputados atualmente. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Viviane França, André Lorente e Nathan Vieira. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!